Esse caso do Bruno Henrique só mostra que jogador de futebol só pode ter o QI negativo, porque não é possível, mano. Um jogador de futebol que recebe 2 milhões de reais por mês cair num esquema em que, juntando todo o valor recebido, os familiares recebeu apenas 6 mil reais, ou 10 mil reais, se eu não me engano. Mano, simplesmente não faz o menor sentido. Se o Bruno Henrique tirasse 20 mil reais no mês que ele recebe, ele conseguiria deixar todos os familiares felizes. Mano, é 2 milhões de reais que você recebe, cara. Pelo amor de Deus, isso não faz o menor sentido. Isso nunca vai entrar na minha cabeça. Agora o Bruno Henrique simplesmente ferrou a carreira dele a troco de praticamente nada, mano. Porque nessa segunda-feira a Polícia Federal indiciou ele mais 10 pessoas por fraude em competição esportiva. E os investigadores acharam no celular do irmão do Bruno Henrique mensagens dele literalmente falando que ia tomar cartão amarelo contra o Santos. Mano, é simplesmente absurdo isso, cara. Ele admitindo que ia tomar o cartão e o irmão falando que seria um investimento certo. E espalhando isso pro resto da família. Eu fico sem palavras com um bagulho desse, mano. Porque chega a ser beiro inacreditável. A Polícia Federal analisou 3.989 conversas no WhatsApp do Bruno Henrique, sendo muitas delas vazias ou apagadas. O que pros investigadores indica que o Bruno Henrique apagou parte dos registros sabendo que é culpado, né? Porém, no entanto, o que o Bruno Henrique não sabia é que os agentes apreenderam o celular do irmão dele, o Vander Nunes Pinto Júnior, e identificaram diálogos que mostram o envolvimento do Bruno Henrique no esquema, que foi, no caso, o que eu falei pra vocês, né? Do Bruno Henrique simplesmente falando que vai tomar cartão no jogo contra o Santos. Enfim, né? E, bom, fora esse esquema, também temos um esquema que pra mim ainda chega a ser mais absurdo ainda. Porque nesse primeiro até dá pra ter o argumento de que o Bruno Henrique tá ajudando a família e tal, tá ajudando os familiares a conseguir um dinheirinho e tal. Porém, nesse outro não faz o menor sentido. Esse realmente não faz o menor sentido. Porque em outras mensagens que o Bruno Henrique mandou pro irmão também, tem uma mensagem dele pedindo um pix de 10 mil reais pro irmão, pra ele fazer uma aposta. O irmão tenta entrar no esquema, só que o Bruno Henrique fala que é pesado demais e que não daria pro irmão dele participar. E conforme analisando a conversa, a Polícia Federal deduziu que ele estava falando sobre esquema de apostas em cavalos. Sim, o Bruno Henrique, um jogador do Flamengo que recebe 2 milhões de reais por mês, se envolvendo em esquema de apostas em cavalos. Mano, não tem o que falar, mano. É inacreditável um bagulho desse. O cara tendo que apostar 10 mil reais, mano. 10 mil reais é o que ele deveria tá tomando café, pô. 10 mil reais é nada pra quem recebe 2 milhões. Mano, é simplesmente absurdo isso, cara. E fora todas as bonificações, todo o dinheiro de patrocínio que ele recebe, todo o valor por fora do salário que ele já tem. E mesmo assim, o cara todo final de semana estava apostando em cavalos, tendo 10 mil reais separado só pra ele fazer esse tipo de aposta. Mano, é ridículo, é ridículo. Não tem outra explicação. E voltando a falar em relação ao jogo contra o Santos, nas vésperas do jogo entre Flamengo e Santos, né, pelo Campeonato Brasileiro, o Bruno Henrique ligou para o seu irmão para confirmar o cartão amarelo na partida. Após uma breve troca de mensagens, o atacante do Flamengo foi e ligou pro Vander, que é o irmão dele. E agora, Bruno Henrique se tornou um dos alvos principais da Polícia Federal após a investigação. Simplesmente o cara vai afundar a carreira dele a troco de dinheiro de pinga, mano. Mas enfim, né? É aquilo, jogador de futebol tem QI negativo, mano. Praticamente sem exceção. Outro que também provavelmente vai se ferrar muito por causa dessas manipulações em partidas de futebol é o meio-campista Lucas Paquetá, que no último dia 7 terminou o prazo de 3 semanas esperado pela FA para que o julgamento de Paquetá fosse concluído. Só que, segundo o jornal inglês The Guardian, o painel independente que estava à frente da audiência, do meio brasileiro no caso, né, não deu resultado devido à complexidade do caso. Porém, cá entre nós, não tem nada de tão complexo, né? O Lucas Paquetá se envolveu em esquema de apostas, manipulou, tomou cartão amarelo, só que o problema é que ele toma cartão amarelo quase todo jogo, né? Então vai ficar complicado mesmo no caso do Paquetá. Cê é louco, com uma frase só conseguiu me contradizer no vídeo todo. Mas enfim, não vamos perder o foco. Ainda conforme o portal, a audiência não será retomada até junho, a audiência do Paquetá, devido a outros compromissos dos advogados presentes no caso. Tanto o Paquetá como a FA devem apresentar seus argumentos a um comitê independente, o responsável pelo veredito final no caso. A Federação Inglesa e a defesa do jogador ainda têm o direito de recorrerem à decisão desse comitê. O julgamento dos recursos será feito por outra comissão, o Comitê de Apelações da Inglaterra. As partes ainda poderão recorrer em última instância. Aí teriam que recorrer à Corte Arbitral do Esporte, que é lá na Suíça. Uma sentença definitiva pode levar mais de um ano para ser anunciada. Até lá,
Paquetá continua jogando livremente. Mas enfim, e quanto a vocês? O que vocês acharam sobre o caso do Bruno Henrique ou o caso do Paquetá? Coloquem aí nos comentários. Eu particularmente acho ambos culpados. Porém, como a justiça vai sempre privilegiar quem é mais rico, eu acho que vai acabar dando em porcaria nenhuma. Vocês viram, tá saindo aí na mídia que estou envolvido com Beth. Eu nem sei quem é essa mulher. Quem é Beth? Eu respeito muito minha esposa e meus filhos. Jamais faria isso.